Agradecemos mais uma vez a presença de todos, senhoras e senhores. Iniciamos as atividades agora com os temas orientações técnicas e encerramento do exercício financeiro. Nós temos o prazer de convidar para coordenar esta mesa a doutora Márcia Alacon, diretora-presidente do IPREVINE, Instituto de Previdência de Joinville. Seja muito bem-vinda. Em nome da BIMPEM, agradecemos também o empenho e o trabalho nesta coordenação. Vamos receber agora também com prazer o nosso palestrante, o Dr. Marcelo Rodrigues, ele que é auditor de controle do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e membro da equipe contábil do STM. Seja muito bem-vindo, Dr. Marcelo, por favor, e que a nossa coordenadora também possa dar as boas-vindas nesta sequência. Com a palavra, a doutora Marcela. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar a diretoria da BIMPEM, parabenizá-los pela organização desse evento, nosso presidente, Walter, toda a equipe, ao nosso diretor executivo também, sempre tão pronto para realizar esses eventos. Gostaria de trazer aqui a todos vocês, eu não sei quem vocês esteve em Joinville no outro congresso da BIMPEM, trazer um abraço da nossa equipe de Joinville, da cidade de Joinville, e falar em especial da importância desse evento, desse tema de controle social dos regimes próprios de previdência. É uma questão que sempre foi tratada com muito respeito e muita relevância dentro da gestão do IPREVINE, desde a sua organização inicial da criação do regime próprio, já há 17 anos atrás. E ouvindo um pouco hoje as falas aqui, as falas de alguns colegas aqui, congressistas também, eu acho que só enaltece ainda mais a iniciativa da BIMPEM de trazer esse foco tão importante para os RPPS, para o controle social dos RPPS. Tenho certeza que com um número tão expressivo de conselheiros, presidente, ao retornarem para os seus locais, para os seus RPPS, certamente a gestão deles já não será mais a mesma. Tenho certeza que o conhecimento, as provocações aqui realizadas, ou mesmo as dúvidas aqui suscitadas, trarão um outro olhar, um olhar ainda mais cuidadoso de todos os senhores conselheiros para a gestão dos nossos RPPS. Queria, em nome da BIMPEM, agradecer ao nosso palestrante, Dr. Marcelo, e para aproveitar melhor o tempo após a sua explanação, nós vamos abrir para perguntas. Então eu vou de pronto já passar a palavra para o senhor. Uma boa palestra. Meu nome é Marcelo Rodrigues, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e a gente vai fazer uma abordagem sobre a parte das normas brasileiras de contabilidade aplicável ao setor público. Vamos falar um pouquinho sobre o papel do Conselho Fiscal nessa fiscalização e aí apresentar alguns registros sobre essas mudanças na contabilidade. Primeiro, aqui tem um elenco, né, da legislação. Esse material, os slides vão estar disponíveis para vocês. Já está ali. Aí vai ficar disponível onde? No site? Ok, no site da associação vocês podem pegar, ok? Aqui só um comentário em relação à primeira portaria do Ministério da Previdência, 916, que foi em 2003, que foi uma chamada evolução no caso da contabilidade patrimonial para os institutos de previdência. Por quê? Em todos os órgãos da área pública, é uma novidade agora, um enfoque maior da contabilidade no patrimônio, sendo que antes era apenas no orçamento. No entanto, para os institutos de previdência, não é tanta novidade esse enfoque do patrimônio, já que em 2003 saiu aquela portaria ali, tratando do plano de contas para o RPPS, função de funcionamento das contas, modelos e instruções de preenchimento de demonstrações contábeis e normas e procedimentos. De forma que os institutos de previdência já estão bem à frente nessa parte de controle patrimonial em relação aos demais entes públicos. Como exemplo, posso citar a prestação de contas bimestral. No Espírito Santo,
foi implantado um sistema novo de recebimento de prestações de contas por meio eletrônico e os institutos de previdência, faltando poucos dias para passar as informações, já tinha mandado 90%, sendo que os demais órgãos estavam na faixa de 2/3 apenas, né? Então, realmente, o instituto tem essa vantagem com relação à mudança. Essas mudanças na contabilidade pública vêm sendo editadas os manuais da Secretaria do Tesouro Nacional. A gente tem os últimos ali da STN 02, que é válido para 2013, e também da SOF, que consta os procedimentos contábeis orçamentários, demonstrativos, estatísticas e finanças públicas. E a portaria 437 da STN, os procedimentos contábeis patrimoniais, aquele item 3, procedimentos contábeis específicos. Aquele item é importantíssimo o conselheiro dar uma lida, que é justamente naquele item 3 ali, que trata dos procedimentos contábeis específicos, que tem a parte do RPPS, a parte dos registros, acompanhamento. Então vale a pena dar uma lida naquele item 3, ok? O 4 trata do plano de contas, o item 5, demonstrações contábeis, 6, perguntas e respostas, e no 7 tem uma parte de exercício prático. No caso, essa portaria aprovou a 5ª edição para 2013 e já está no site da STN a minuta da 6ª edição do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então está à disposição, quem tiver interesse, consultar, inclusive apresentar sugestões, já está à disposição a 6ª edição, que vai ser válida para 2014. Agora, no final do mês, terá uma reunião na STN, onde tem representantes dos tribunais de contas, e a gente vai estar sugerindo algumas mudanças nessa 6ª edição. Então, quem já atua aí na área pública, tiver interesse de apresentar algumas sugestões, a 6ª edição já está lá no site. Com relação à atuação aí do Conselho Fiscal. Bom, eu vou dizer primeiramente o seguinte: o Conselho Fiscal ele tem total independência durante a execução dos seus trabalhos, certo? Não podendo ser pressionado, tá certo? De forma alguma. Então o trabalho é totalmente independente. Eu participei de Conselho Fiscal no Banco do Estado do Espírito Santo, na CETURB, que é a companhia de desenvolvimento lá do Estado, na Prodeste, que é uma empresa de processamento de dados, e em outras instituições. Então eu sei que o Conselho Fiscal muitas vezes ele não é bem visto, né? Às vezes o cafezinho chega, a gente tem que pedir, né? Aí a gente chega e vem aquele pessoal do Conselho Fiscal para fiscalizar a gente, mas não deve ser assim, tá certo? O Conselho Fiscal ele tem que ser visto como parceiro, está ali para colaborar e na medida do possível está apresentando sugestões e melhorias, tá certo? Bom, ali tem um modelo de projeto de lei de instituição ou reestruturação de RPPS que consta do Ministério da Previdência. Então a minuta, então essa atribuição vai depender do que consta na lei, tá certo? Então essa minuta foi apresentada como uma sugestão pelo Ministério da Previdência. Então eu vou elencar aqui as competências do Conselho Fiscal, mas vocês deverão examinar a lei própria para ver se realmente se enquadra nessa lei, porque pode ser que tenha algumas outras atribuições, ok? Primeiro ali, fiscalizar a administração financeira e contábil do fundo, podendo para tal fim requisitar perícias. Ainda coloquei ali em cor vermelha, por quê? Porque dependendo da análise que você está fazendo, se não tiver um conhecimento específico sobre a parte de orçamento, a parte patrimonial, de cálculo atuarial, ou qualquer outra situação, como a reavaliação dos bens patrimoniais, você depara, né, com determinado demonstrativo, então o Conselho Fiscal ele pode solicitar, né, requisitar a contratação de uma perícia. Então isso daí é muito importante, porque às vezes trabalha em determinado órgão que tem algumas particularidades, no caso da RPPS. Então, tem ali essa possibilidade. Infelizmente, são poucos os conselhos fiscais que fazem a requisição de perícia. Aqui tem algum conselho fiscal que já fez uma solicitação de uma perícia? Não. Tem? Ah, então tem uma exceção aqui. Qual é o estado? Bahia, muito bem. Então, uma exceção, tá certo? Então, você vê que a gente tem aqui uns 400 pessoas participando, né? Mais ou menos. Então, uma pessoa só, no caso de Bahia. Então, ali é um direito do Conselho Fiscal requerer um trabalho de especialista, que no caso é um perito, tá certo?
Então, no entanto, acaba abrindo mão desse direito, né, do Conselho Fiscal. Bom, então tem ainda como competência do Conselho Fiscal examinar a escrituração e a respectiva documentação. Por que é importante requisitar perícia se não tiver conhecimento específico na área? Porque o Conselho Fiscal, ele pode ser responsabilidade junto com a administração. Se tiver uma irregularidade, se ele for omisso, tá certo? Ou se porventura deixou de relatar irregularidade, ou se tiver até, se for o caso, uma participação. Então é muito importante você ter uma opinião de um especialista. Então cabe examinar a escrituração e a documentação. O item 2 ali dá parecer sobre balanço e prestações de contas anuais e balancetes mensais. Só lembrando o seguinte, o Conselho Fiscal, ele não aprova a prestação de contas, certo? Ele simplesmente reprova, né? Ele simplesmente dá um parecer recomendando a aprovação ou não, ok? Que em alguns casos a gente já viu o Conselho Fiscal dando parecer aprovando as contas. Então, o parecer do Conselho Fiscal ele é opinativo, ele vai dar uma opinião recomendando ou não a aprovação das contas, ok? Proceder à verificação de caixa quando entender oportuno. A questão ali, consta ali nessa minuta, caixa, no entanto, deve ser entendido no sentido mais amplo, ou seja, avaliar toda a disponibilidade, ter acesso aos extratos bancários, à conciliação bancária. Atender às consultas e solicitações que lhes foram submetidas pelo Conselho de Administração, pelo Prefeito Municipal. Examinar as prestações de contas dos servidores responsáveis por bens e valores do fundo, opinando a respeito. Comunicar ao Conselho de Administração as deficiências irregularidades encontradas no desempenho de suas atividades. Esse item 6 serve até para ele se resguardar, tá certo? Toda vez que estiver diante de uma irregularidade, uma forma que você está se resguardando é você está comunicando essa irregularidade, né, ao Conselho de Administração. Incumbirá a Secretaria Municipal de Administração e Finanças proporcionar ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal do Fundo de Previdência os meios necessários ao exercício de suas competências. E o artigo 31 tem uma sugestão lá, onde os órgãos municipais deverão prestar toda e qualquer informação necessária ao adequado cumprimento das competências dos conselhos, fornecendo sempre que necessário estudos técnicos correspondentes, tá certo? Então, muitas vezes, um membro do Conselho Fiscal não tem determinada experiência numa área, então deve solicitar que se elabore relatórios, planilhas, tá certo? Metodologia de cálculo, chegou a determinados valores. Então, às vezes o técnico, a equipe, né, do Instituto, mas eu não tenho isso pronto. Não tem problema, o Conselho Fiscal pode estar solicitando que seja elaborado determinados demonstrativos complementares, memórias de cálculos para apresentação de valores que não tiver talvez uma apresentação muito nítida. E as demais disposições atinentes ao funcionamento do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal serão disciplinadas em regulamento. Na sugestão ainda nessa minuta, tem no artigo 87, onde a Prefeitura, a Câmara, as autarquias, fundações, deverão acatar as orientações contidas no parecer técnico do atuário anual e, em conjunto com o Conselho Fiscal e de Administração, adotarão as medidas necessárias para a imediata implantação das recomendações dele constantes. Ou seja, aqui nessa minuta, coloco também o Conselho Fiscal de Administração como responsável pela implantação, pelo acompanhamento da implantação das medidas apresentadas no cálculo atuarial. A gente vai passar aqui agora ali é só uma minuta, né, que tem como sugestão. Aí provavelmente na legislação de vocês deve ter bem mais atribuição, né? O ideal é que não tire algumas atribuições importantes, né, que tem ali, como principalmente aquela de estar contratando um perito, um especialista para estar auxiliando. Então, cabe a vocês estar acompanhando a legislação e, se for o caso, propor mudança na lei ou no regulamento. A gente vai passar aí um roteiro de análise de gestão do RPPS, que é um roteiro utilizado por alguns tribunais de contas, em especial do Espírito Santo,
e que o conselheiro pode estar acompanhando também. Com relação às disponibilidades financeiras, avaliar se as disponibilidades financeiras do RPPS foram depositadas em contas específicas do Instituto de Previdência e principalmente se esses valores depositados eles estão sendo realmente aplicados, porque às vezes já aconteceu de ter um volume grande de recurso financeiro que está na conta bancária, na conta bancos contra movimento, e não está aplicado. Então isso gera uma perda, né, para o patrimônio público, ou seja, está dilapidando o patrimônio público porque o dinheiro ele perde o poder aquisitivo com o passar do tempo. Eu me lembro de uma época que eu fiz análise de uma prestação de contas, que eu fiz um estudo em que eu peguei quantidade de dias que o dinheiro ficou parado na conta corrente, aí fiz a conta na época, se fosse aplicado na poupança, e aí pediu que fosse feita uma restituição do ordenador de despesa, restituísse aos cofres públicos o valor que ele deixou de aplicar, porque o dinheiro perdeu o poder aquisitivo. Então, o PEC Tribunal de Contas pode estar acompanhando isso daí, por quê? Porque é uma perda que está tendo no caso. E o Conselho Fiscal tem que estar acompanhando também, tá certo? Pedir os extratos bancários, está acompanhando o volume de dinheiro que está parado na conta corrente. Tem que ter um fluxo de caixa, né? Onde tem a previsão de pagamento, a previsão de recebimento, e aí o recurso não pode ficar parado na conta corrente, tem que estar aplicado. Havendo criação de fundos específicos, avaliar se os recursos estão sendo mantidos e aplicados em seus respectivos fundos. Limites e condições de proteção e prudência das aplicações. Avaliar se as aplicações financeiras dos recursos depositados nas contas específicas dos fundos de previdência. Observe os limites e condições de proteção e prudência financeira de mercado, em especial seguindo as determinações do Conselho Monetário Nacional. Aí no final tem a base legal e tem a resolução do CMN, que a aplicação tem que atender às exigências daquela resolução 3922. Com relação às vedações, o artigo 43 da LRF, ele proíbe, né, a aplicação da disponibilidade em título da dívida pública estadual e municipal, bem como em ações e outros papéis relativos às empresas controladas pelo ente, bem como empréstimo de qualquer natureza aos segurados e ao poder público, inclusive as suas empresas controladas. Então, cabe um acompanhamento em relação a esses empréstimos, isso é que está acontecendo, né? Com relação às provisões matemáticas, avaliar se essas provisões matemáticas estão sendo objeto de registro contábil. Em decorrência das exigências das novas normas brasileiras de contabilidade pública, o registro tem que ser feito lá no passivo, tá certo? Então a reserva matemática tem que ser registrada como uma variação patrimonial diminutiva, uma despesa patrimonial, em contrapartida tem que estar registrando o valor dessa provisão no passivo. Então a cada ano tem que ser feita uma atualização desse valor que está lá registrado no passivo. Então é importante estar fazendo esse acompanhamento. Com relação ao equilíbrio financeiro atuarial, avaliar na RPPS, onde for verificado desequilíbrio financeiro atuarial, se estão sendo instituídas medidas com vistas ao reequilíbrio do regime próprio, exigência do artigo 40 da Constituição Federal. Com relação à dívida ativa, avaliar se foram adotadas medidas com vista à cobrança da dívida ativa e dos demais créditos tributários de competência do ente, da federação. Se for o caso, se tiver precatório, avaliar se os precatórios judiciais e demais passivos contingentes estão devidamente reconhecidos e evidenciados no balanço patrimonial. Aí embaixo tem a legislação que exige esse reconhecimento. Se os precatórios judiciais estão sendo objeto de pagamento, obedecidas as regras de liquidez, conforme a exigência da Constituição também. E a questão da consolidação, não é isso? Que tem que existir a consolidação aí da contabilidade do RPPS em relação à contabilidade, no caso da prefeitura, de outras autarquias, da Câmara, etc. Aqui tem uma relação de obrigatoriedade em relação à Secretaria de Previdência e também ao Tribunal de Contas. Então,
De forma bimestralmente, algumas informações devem ser encaminhadas à Secretaria de Previdência Social. No mês de janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro. Então, cabe aí o conselheiro estar acompanhando, né, se essas informações estão sendo feitas dentro do prazo legal. Então, de 2 em 2 meses tem que encaminhar demonstrativo previdenciário do regime próprio, demonstrativo de investimento e disponibilidade financeira, comprovante de repasse e o recolhimento ao RPPS dos valores decorrentes das contribuições, aportes, recursos, débito, parcelamento, devidamente confirmado pelo dirigente da UG, do respectivo regime. Com relação ao Tribunal de Contas, a gente não elevou o prazo ali, por quê? Porque cada Tribunal de Contas de cada estado e município tem um prazo específico, tá certo? A maioria dos tribunais de contas tem exigido uma prestação de contas bimestral, tá certo? E essa prestação de contas, na maioria dos casos, vem sendo enviado por meio magnético. Aí teria que avaliar qual é o prazo, né? Geralmente 35 dias após o término do trimestre, ou 45 dias após o término do trimestre. Aí cada tribunal tem um prazo. Aí o membro do Conselho Fiscal tem que verificar qual é o prazo que tem que estar encaminhando essa prestação de contas ao Tribunal de Contas. E é importante também, quando você receber a prestação de contas em papel, você pedir a prestação de contas que foi encaminhada ao Tribunal de Contas, tá certo? Porque pode acontecer, né, de repente está apresentando uma informação, e o Tribunal de Contas tem uma informação diferente, tá certo? Então é importante você, ao receber essas demonstrações contábeis, você solicitar também o relatório que foi enviado ao Tribunal de Contas, tá certo? Porque esse tipo de inconsistência acontece. Só para dar um exemplo só, no estado do Espírito Santo, vários municípios tiveram problema para receber recurso do estado. Por quê? Porque o estado começou a conferir as informações que a prefeitura mandava para o estado e o que a prefeitura publicava. Fez um convêniozinho com o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas forneceu as informações, problema nenhum, forneceu as informações, né? E eles começaram a cruzar as informações. E aí, os municípios tiveram atraso, e alguns nem receberam recursos, por quê? Porque mandavam uma informação para o Tribunal de Contas e mandavam diferente para o Estado. Então, pode acontecer, tá certo? Às vezes, a maioria dos casos por falha, né? Erro técnico e tal, mas pode acontecer também por má fé. Então, cabe ao Conselho Fiscal pedir, não apenas aquelas demonstrações que foram ali emitidas, mas também confrontar com aquelas que foram enviadas ao Tribunal de Contas, ok? Porque de repente tem que retificar essas informações que foram enviadas ao Tribunal de Contas, ou de repente o erro está na demonstração que está sendo apresentada ao Conselho Fiscal. E também agora, mais recentemente, os tribunais de contas estão criando um sistema informatizado chamado de cada estado tem um nome. O Espírito Santo é Geobras, tá certo? Então cada estado costuma ter um nome, onde os institutos de previdência, assim como todos os entes públicos, são obrigados a fazer um cadastro no Tribunal de Contas. E aí toda vez que tiver uma obra, tem que estar informando ao Tribunal de Contas o andamento dessa obra. Então tem que estar verificando se no seu estado existe um sistema próprio de acompanhamento dessa obra, e se existir, tem que ter o cadastro do Instituto de Previdência junto ao Tribunal de Contas, e se tiver execução da obra, está apresentando as informações ao Tribunal de Contas. Além daquelas informações enviadas bimestralmente, no mês de março tem que encaminhar ali demonstrativo de resultado de avaliação atuarial e também os demonstrativos contábeis à Secretaria de Previdência, referente ao ano anterior. Dezembro, encaminhar um demonstrativo de política de investimento, elaboração ali, envio demonstrativo de política de investimento, os recursos que tratam os artigos 6º, 7º e 8º da resolução do Conselho do CNN, né, de 2009. Pelos responsáveis pela gestão, mediante envio à Secretaria de Política e Previdência Social. Com relação à prestação de contas anual, encaminhada ao Tribunal de Contas, aí vai depender. Tem Tribunal de Contas que o prazo é abril, ou maio, junho, aí tem que verificar qual é o prazo que o Tribunal de Contas exige que envie a prestação de contas anual. E daí, então, o Conselho Fiscal tem que estar acompanhando aí se foi feito o envio das demonstrações contábeis.
Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão das mudanças na contabilidade pública. Primeiramente, a questão do plano de contas único chamado de PCASP, né? Então, no caso, os RPPS já passaram pela utilização de um plano específico, foi em 2003, com a portaria 916. Lembrando que a STN que é responsável pela administração desse plano de contas. A gente está tendo um problema aí, onde tem algumas contas que tem no plano de contas do Ministério da Previdência e tem outras contas e que não tem no plano de contas da STN e tem contas que tem no plano da STN também lá não tem no Ministério da Previdência. Nós tivemos a reunião mês passado em Brasília, quer dizer, aqui, né, posso falar lá em Brasília, para discutir essas diferenças. A STN estava tendo uma dificuldade de fazer uma portaria conjunta entre o Ministério da Previdência e a STN. Eles ficaram de fazer outras reuniões para acabar com essa diferença, tá certo? Entre contas apresentadas pelo Ministério da Previdência e a STN, já que as contas do Ministério da Previdência devem ser um extrato daquelas contas da STN, não pode ter contas diferentes, mas infelizmente tem ainda essas inconsistências. Tem conta que tem lá no plano da STN e não tem no plano da Previdência. Então a gente espera que na 6ª edição, para o ano que vem, deva acabar essa divergência. Então é importante deixar claro que esse novo plano de contas do RPPS, que será disponibilizado aí pelo Ministério da Previdência, é um extrato do plano de contas da STN. Portanto, não poderá ser considerado como um plano específico, ou seja, é um extrato, pegou parte do que tem lá no plano de contas da STN e deixou separado, né, para o RPPS. Isso só foi possível porque tanto o Ministério da Previdência como a STN cederam em relação a alguns códigos, a alguns nomes, porque teve bastante atrito em relação às nomenclaturas lá. E a publicação só continuará sendo feita à parte pelo Ministério da Previdência para facilitar o trabalho das unidades gestoras, que terão à disposição um resumo das contas, mas as contas devem ser idênticas, né? A nova estrutura, então, da contabilidade pública é essa que a gente está vendo aí. Então, a gente tem aí o grupo do ativo, formado por bens e direitos, a parte número 2, formado pelo passivo, patrimônio líquido, né? Passivas obrigações para com terceiros, P é a diferença entre o ativo e passivo. E aí, a grande novidade agora, nessa nova contabilidade pública, que a gente vai ter despesa orçamentária e despesa patrimonial, receita orçamentária e receita patrimonial, de forma que a gente vai ter receita e despesa do orçamento, receita e despesa do patrimônio. Tem situação em que você vai registrar no mesmo momento uma despesa orçamentária e uma despesa patrimonial. Tem situação que você vai registrar uma despesa patrimonial e depois uma orçamentária. E tem caso em que você vai ter a despesa patrimonial e nem vai ter a despesa orçamentária, tá certo? Então, no grupo 3 ali, variação patrimonial diminutiva, nós temos as despesas patrimoniais, tá certo? No grupo 3, variação patrimonial diminutiva, as despesas patrimoniais. No grupo 4, variação patrimonial aumentativa, nós temos as receitas patrimoniais. Ou seja, para a gente achar o superávit ou déficit econômico, o resultado do exercício, a gente vai analisar, vai confrontar o grupo 3 com o grupo 4. Ok? As contas de grupo 5 e 6 é a parte de orçamento. Então, a execução da receita orçamentária, a execução da despesa orçamentária vai ficar dentro do grupo 6, certo? Então, vamos pegar algumas situações que você tem uma despesa patrimonial e não tem uma despesa orçamentária. A depreciação é um desgaste, né, pelo uso, pela utilização de um bem mobilizado. Esse desgaste é uma despesa patrimonial. Isso não é uma despesa orçamentária. Você não vai empenhar, nem liquidar e pagar, certo? Então, nesse caso, a depreciação, a despesa de depreciação, ela vai ser registrada naquele grupo 3, variação patrimonial diminutiva, uma despesa patrimonial, e não ocorrerá uma despesa orçamentária, ok? Tem situação em que você vai ter, primeiro, a despesa orçamentária e depois a despesa patrimonial. Exemplo,
você faz uma assinatura de jornal ou revista. Aí, naquele momento que você fez assinatura de jornal ou revista, você vai receber durante 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Então, pagou à vista, ou 1, 2, 3 parcelas, você vai empenhar, liquidar e pagar. No momento que você empenhou, ali você já teve o que? A despesa orçamentária, ok? Mas em que momento que você vai ter a despesa patrimonial? Você vai ter a despesa patrimonial quando ocorrer o fato gerador. Nesse caso, você vai pegar o que você pagou de assinatura de jornal, revista, e vai registrar no ativo, ok? Lá no ativo, no grupo chamado despesa exercício, despesas antecipadas. E aí depois, mês a mês, você vai dando baixa no ativo e vai jogando para grupo 3, que é a despesa patrimonial. Ou seja, nessa nova contabilidade, a gente vai registrar a receita e despesa patrimonial por competência, de acordo com a ocorrência do fato gerador. Já a parte de orçamento, a gente vai seguir o artigo 35 da Lei 4.320. A despesa vai ser no momento do empenho e a receita vai ser no momento da arrecadação. Então, por isso que tem essa diferença de, às vezes, você registrar a despesa orçamentária e registrar só depois a despesa patrimonial. A mesma coisa do lado da receita. Receita patrimonial vai ser regime de competência, não conhece o fato gerador, e no caso da receita orçamentária vai ser no momento da arrecadação. Grupo 5 e 6, então, é a parte das contas orçamentárias que serão registradas ali, no grupo 5 e 6. 7 e 8 são chamadas contas de controle. Mais adiante a gente vai ver o detalhe de cada conta. Então nós temos aqui, grupo 1, 3, 5 e 7 são chamadas contas devedoras. Grupo 2, 4, 6 e 8 são chamadas contas credoras. Para quem não é contador, você pega a contabilidade, aí você vê lá, bancos conta movimento, saldo devedor. Aí você acha que está devendo ao banco, não é isso? Mas não. Quando na contabilidade a conta bancos conta movimento, lá na contabilidade, né? Você está com razão no diário, no balancete, está com saldo devedor, significa que existe o dinheiro ali na conta bancos. Por quê? Porque a conta banco, costumo explicar assim de forma mais fácil, a conta bancos, ela está tomando conta daquele dinheiro ali, tá certo? Então a conta bancos é devedora perante aquela entidade daquele recurso. Então as contas do ativo têm saldo devedor, certo? As contas do passivo têm saldo credor. Então quando deve um fornecedor, você vai ter lá no passivo fornecedor com saldo credor. Então aquele fornecedor é um credor perante a entidade, tá certo? Então quando você pega o extrato bancário lá da RPPS, você vai ver que quando tem dinheiro lá no banco, vai estar no saldo credor, é isso? Lá no extrato bancário. Mas se vai na contabilidade, a contabilidade vai estar com saldo devedor. É o contrário, tá certo? Por quê? Porque lá na contabilidade, a conta bancos, conta movimento, a conta aplicação financeira, ela é uma conta devedora da entidade, tá certo? Então ela está ali tomando conta daquele valor. Nessa nova contabilidade, a gente tem as contas 1 e 2 chamadas contas patrimoniais, 3 e 4 as contas de resultado econômico, superávit ou déficit, as contas orçamentárias do grupo 5 e 6 e de controle 7 e 8. Os lançamentos de débito e crédito somente poderão ser feitos dentro dos grupos 1, 2, 3 e 4, ou dentro dos grupos 5 e 6, ou dentro dos grupos 7 e 8. Então, ali nós temos as contas chamadas, as contas ali da contabilidade patrimonial, onde a gente vai usar regime de competência integral para receita e despesa, e na contabilidade orçamentária a gente vai usar o regime misto, que é caixa para arrecadação da receita e o empenho ali no caso da despesa. E o último item é a contabilidade gerencial. Então nós temos ali o que eu tinha acabado de falar, débito e crédito dentro dos grupos 1, 2, 3, 4, ou 5 e 6, ou 7 e 8. Para quem já participa aí de Conselho Fiscal há mais tempo, já tem contato com essas contas, ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, não é isso?
Agora a gente vai ter uma mudança, né, nessa estrutura, que os FPS já vem acompanhando há mais tempo, em relação à nomenclatura, onde a gente vai ter lá no ativo, ativo circulante, ativo não circulante, e no passivo, passivo circulante, passivo não circulante. Em decorrência da mudança na estrutura do balanço patrimonial, as contas passaram a usar um indicador para superávit financeiro, que vai identificar F, os saldos que vão impactar no superávit financeiro, e P, os saldos que não impactam no superávit financeiro. Para que serve o superávit financeiro? O artigo 43 da Lei 4.320 determina que uma das fontes para a abertura de crédito suplementar ou especial é o superávit financeiro do balanço patrimonial do ano anterior. Então há necessidade de apurar esse superávit financeiro. Então, no caso da nova estrutura do balanço patrimonial, vai ter um chamado puxadinho, né, um demonstrativo à parte, após o balanço patrimonial, e vai ter o valor do ativo financeiro e do passivo financeiro separado. E nos balancetes vai ter aquela identificação,